No vídeo de hoje eu resolvi separar aqui alguns discos que eu tenho na minha coleção com uma característica especial. São discos duplos de estúdio, tá? Então eu separei aqui alguns para a gente dar uma conversada aqui sobre eles, tá bom? Então, após a vinheta a gente vai ver quais são esses álbuns duplos de estúdio, tá certo? Sai daí não! Antes da gente iniciar aqui o vídeo, eu queria pedir para vocês fazerem a inscrição no canal, tá? Tem um botãozinho aí do inscreva-se logo abaixo. Deixa teu like se você estiver gostando aqui do conteúdo, deixa o dislike se não estiver gostando também. Manda teu comentário, é importante a gente saber o que você está achando para a gente trocar essa ideia aqui, tá? Ativa as notificações aí no sininho para tu ficar sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E é muito importante para a gente fortalecer mais aqui o nosso canal, tá bom? Então, assim, os discos duplos, eles são mais conhecidos até por serem aqueles famosos duplos ao vivo, né? Que grandes bandas lançaram discos clássicos aí, que a gente pode até voltar a conversar sobre eles depois, em outro momento. Mas hoje eu queria falar sobre os discos duplos de estúdio, tá? Então esses discos, eles começaram a surgir ali em final dos anos 50, principalmente com bandas de jazz ali, que tinha mais essa pegada de orquestra, mas os discos de música mais popular, música até rock, eles começaram a partir dos anos 60, né? E o disco do Bob Dylan, o Blonde on Blonde, que é esse aqui, ele lançado em 1966, ele é considerado o primeiro disco duplo de estúdio, né? De música pop, de música mais voltada para o rock, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui na minha coleção de álbuns duplos de estúdio, tá certo? Então eu fiz aqui uma seleção puramente por ordem alfabética, nada de melhor, pior, apenas para a gente ter uma didática aqui um pouquinho mais fácil, tá? Iniciar com esse descasso aqui, que eu gosto demais, é o Elo Out of the Blue, né, na verdade, o título original do álbum, né, lançado aqui em 1977. Esse disco, ele é o 7º disco da banda. Ele é um disco assim que foi composto numa série de inspirações assim muito rápidas que o Jeff Lynne teve ali, esses meados de 77. Ele foi composto, para vocês terem ideia, em praticamente uma semana, que ele se isolou ali, foi para o chalé deles na Suíça, né, coisa mais desagradável, e lá ele conseguiu gravar compor todas essas canções com letras e tudo. Todas as composições e todas as letras aqui são de autoria do Jeff Lynne, tá? Então é um disco duplo, né, de estúdio, o primeiro e único da banda até agora, tá? Ele tem são 4 lados assim independentes que tratam de situações diferentes até, mas que mantém aquela mesma estrutura musical que o Elo sempre mantém ali, aquele estilo, né, bem particular e inconfundível nos seus discos, tá? Então é um descasso, eu gosto demais desse disco. É uma edição gatefold, né? Capa dupla, muito bonito. Essa arte é muito bacana. E talvez o título Out of the Blue, né, que é um ditado mais ou menos que em inglês, que significa assim que quando vem alguma coisa do nada, né? Então esse súbito de inspiração que o Jeff Lynne teve assim do nada, eu acho que inspirou também o título do álbum, tá? Então, primeira dica aqui, Out of the Blue, Electric Light Orchestra de 1977, descasso. Continuando aqui a nossa trajetória, a segunda dica, outra banda que lançou um disco duplo de estúdio foi o Extreme, em 1992, seu terceiro álbum, intitulado Three Sides of Every Story. Um álbum teoricamente conceitual, tá? Que conta uma história aqui, dividida em 3 atos, né? Você vê aqui que eles são divididos por cada lado aqui, que inclusive também tem alguma diferenciação no estilo das músicas que compõem cada fase que conta essa história aqui. Esse é o último disco que conta com a formação
clássica, né, original do Extreme. O Paul Jerry ia sair da banda e em substituição viria entrar o Mike Mangini, né? Mas esse disco é o último disco com a formação original da banda. O disco, apesar de vir em capa simples, ele é um disco duplo, tá? São 2 discos aqui. Eu creio que esse disco ele tem encarte, mas a minha versão infelizmente está sem encarte. Mas é um grande disco. Ele é o sucessor do Pornography, né? O disco, o maior sucesso da banda, mas que mantém a banda também numa qualidade muito, muito, muito boa. Não teve a mesma repercussão, claro, né? Mas é um descasso também. E para quem não conhece, eu recomendo demais a audição desse grande disco do Extreme aqui de 92, o Three Sides of Every Story, mais um álbum duplo de estúdio, muito bom. A terceira dica aqui de álbum de estúdio duplo vai para o 6º álbum da banda Genesis, que é o The Lamb Lies Down on Broadway, lançado em 1974. É um disco conceitual também, o último com o Peter Gabriel nos vocais, né? Marcaria exatamente aqui a saída do Peter Gabriel. E esse disco conta a história de um porto-riquenho chamado Rael, que se descobre no meio aí de uma jornada em busca do autoconhecimento, né? Mas que nessa trajetória aí ele vai se deparar com situações bizarras e personagens estranhos durante esse caminho dele, tá? É um álbum duplo, né? Como vocês podem ver aqui, a arte deles aqui, muito bonita essa capa também, cheia de fotos bem interessantes aqui. E aqui nós temos uma música que eu acho uma das maiores e melhores músicas do Genesis, que chama The Carpet Crawlers, uma obra de arte. Então, mais uma dica aqui de um álbum duplo de estúdio, Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway. A próxima dica aqui vai para o 12º álbum de estúdio do Fleetwood Mac, lançado em 1979. O Tusk teve a grande tarefa de substituir, né, ou de substituir não, de ser o disco seguinte ao multiplatinado e um dos discos mais vendidos da história, Rumors, né, lançado em 77. Esse é disco lançado 2 anos depois, é um disco duplo, né? E foi super bem recebido pelas críticas, foi até considerado assim, comparado ao White Album dos Beatles, né? Mas exageros à parte, é um grande disco, é um disco bem mais experimental do que o Rumors, né? Que é um disco bem mais fácil, palatável, bem mais pop, né? Esse disco aqui ele é considerado, até pelo próprio Mick Fleetwood, como um disco duplo de uma banda, mas que feito praticamente por 3 artistas independentes, né? Cada um com seu estilo. Lindsey Buckingham, Stevie Nicks e a Christine McVie, né? Mas é um grande disco, é um grande álbum. Esse disco também é uma edição nacional lançada aqui no Brasil. Disco bem bacana, bem pesado. Apesar de ser duplo, ele não veio com capa dupla, mas ele tem, né? São 4 encartes, né? São uma edição bem caprichada, disco duplo aqui. E os encartes também são bem interessantes, que eles têm uma arte muito bonita. Cada um deles, né, cada disco, né, contém 2 encartes, né? Então são 4, como eu falei, com artes bem interessantes, bem bonitas, e gravuras e figuras bem interessantes aqui, bem legais mesmo. Então dentro de cada encarte tem um outro, né? Você puxa aqui, tem mais algumas fotos, né? Então bem bacana mesmo, é um disco, não é um disco assim tão fácil a audição, mas é um bom disco, um grande disco, que também, para quem curte, né, a banda, vale muito a pena ter na sua coleção. Eu particularmente acho o Tusk um descasso, tá? Então, mais uma dica aqui de álbum duplo de estúdio, Tusk, Fleetwood Mac. Próxima dica aqui é o Use Your Illusion 1, do Guns N' Roses. Terceiro disco de estúdio, né, da banda, lançado juntamente com o Use Your Illusion 2, mas eu não tenho o 2 ainda. E eles também é um disco duplo, mas com capa simples, mas vem aqui os encartes, né, contendo grandes fotos aqui da banda, galerinha aí. Atrás tem a letra das músicas nos encartes, né? Então é um disco que
fez muito sucesso. Aqui a gente tem o Guns N' Roses atingindo o seu auge aqui, né? Vindo do Appetite for Destruction, já foi um escasso assim que arrebatou assim, vendeu demais. E os dois Use Your Illusion, que poxa, que foi uma jogada assim de mestres para uma banda que realmente tinha muita moral com gravadora, porque não é para nenhuma pessoa, não é fácil você lançar não só um disco duplo de estúdio, imaginem dois, né? Então a banda realmente acertou, grandes composições aqui, tá? É um descasso. Aqui é um descasso, e como faixas mais famosas aqui, que a gente pode constar, Live and Let Die, que é um cover do Wings, né? Do Paul McCartney, Don't Cry, Perfect Crime, Bad Obsession, tem November Rain, tem Dead Horse, que eu gosto demais, tem Garden of Eden, grandes músicas, grande banda, grande álbum. Ouvi demais os dois discos que eles lançaram. Como foi lançado em vinil primeiro, o vinil é duplo, né? Mas o CD, quando veio depois, também foi lançado ele como um CD simples, até porque o CD, a capacidade de armazenamento do CD era maior do que o de um disco de vinil. Então, mais uma dica aqui, Guns N' Roses, Use Your Illusion, número 1. Em 1990, Queensryche lançou o seu Empire, seu quarto disco, né, quarto álbum, e o disco foi lançado em LP com um LP duplo, né? Esse disco ele foi um sucesso de crítica, de público. Ele também teve a ingrata missão de suceder o Operation Mindcrime de 88, que foi um sucesso também, um descasso maravilhoso. E o Empire foi lançado como um álbum duplo, tá? Em vinil. Então aqui a sequência das músicas. Ele também, apesar de ser um álbum duplo, foi lançado como capa simples, né? Mas que tá aqui os dois discos, né? Com suas artes, letras das músicas, ficha técnica, tudo que temos direito, tá? Um outro disco que foi lançado, como eu falei, lançado em CD, como CD simples, né? Pelo fato de, eu já falei, o CD tem uma capacidade de armazenamento maior do que o vinil, tá? Então aqui, cada selinho aqui, escasso, que vendeu mais de 2 milhões de cópias, foi certificado platina dupla, muito principalmente por conta da balada Silent Lucidity, que chegou no top 1 nas paradas americanas e também foi indicada ao Grammy de melhor canção daquele ano. Uma música lindíssima, né? Composição assim maravilhosa. E a banda aqui no auge, cara, em termos de composição, de execução, os músicos numa fase maravilhosa. O Geoff Tate cantando demais, um cara é um gênio. Então, mais uma dica para vocês, Queensryche Empire. Chegamos na fim da nossa primeira lista aqui, pessoal, com o grande disco de 1973 do Yes, o Tales from Topographic Ocean, sexto álbum da banda, né? Um disco super controverso, né? Aqui ele marca a saída do Rick Wakeman da banda, né? Que só viria a retornar ao Yes em 77, no Going for the One. E também marca a entrada do baterista Alan White, né? Em substituição do Bill Bruford, né? Que estava na banda desde o início. É um disco super controverso, né? Não foi bem recebido nem pela crítica, nem pelo público em geral, porque é um disco duplo com apenas 4 faixas, né? Então realmente tornou-se algo over, né? Algo que já estava passando, assim, vamos dizer, dos limites, né? Então esse disco tem essa arte belíssima, né? Do Roger Dean, como grandes capas do Yes tem, tá? Essa minha versão é a versão nacional, né? Que no interior tem as letras das músicas. Mas, como eu falei, é um disco realmente muito controverso, apesar de termos boas músicas aqui, mas realmente fica aquela coisa de você sentir que algo está meio que exagerado aqui, tá? Vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, está aqui o registro, um grande álbum também, faz parte da grande coleção, né, da grande discografia do Yes, e tenho certeza que muita gente
gosta demais, como eu também gosto desse álbum aqui, tá? Então, mais uma dica do Tales from Topographic Ocean do Yes. Então é isso, pessoal. Agradecer a vocês mais uma vez, para quem ficou comigo até aqui, tá? Pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, tá? É importante para a gente aqui que está produzindo conteúdo, para o YouTube saber que o conteúdo é relevante e fortalecer aqui o nosso trabalho, tá? Deixa o teu joinha aí, deixa o teu like. Se você não estiver gostando, deixa o dislike também. Manda nos comentários aí o que é que você achou de cada um desses discos que eu mostrei aqui. Se você tem dicas para a gente fazer novas partes aqui de álbuns de estúdio, né? Duplos. Então, eu, mais uma vez, agradecer aqui a presença de vocês e até o nosso próximo vídeo.